É maravilhoso estar tendo a oportunidade, né, de adorar, de exaltar esse Deus tão tremendo que é o nosso Deus, né? Que o nosso coração possa estar realmente inclinado ao que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite, né? Eu estava caminhando hoje de manhã e vi escrito na camiseta de um rapaz, né? Deus só dá grandes vitórias a grandes guerreiros. Deus só dá grandes vitórias a grandes guerreiros. Tem grandes guerreiros aqui nessa noite? Amém. Se tem grandes guerreiros, terão grandes vitórias. Amém? Nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor no livro de Hebreus. É um texto bem conhecido, todos nós já conhecemos esse texto, mas vamos estar compartilhando algumas coisas na palavra do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, nós vamos estar lendo somente o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Nós vamos ter como título da nossa palavra nessa noite, fé que gera milagres. Fé que gera milagres. Nós temos ouvido, eu acho que nesse mês todo de julho, muito se falou sobre fé nesse altar. Muitas pessoas aqui subiram e falaram sobre fé. Mas se ainda o Senhor quer falar ainda sobre fé, é porque precisamos ainda aprender um pouquinho mais. É porque precisamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido em relação à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ver, né? Eu li: a fé é a linguagem da alma, um diálogo silencioso entre o coração humano e o coração divino. Se formos perguntar, diante da Bíblia, o que é a fé? O próprio livro de Hebreus, capítulo 1, ele já nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos. Não existe relacionamento profundo, sincero com Deus sem fé. Não existe relacionamento profundo com Deus sem fé, porque acabamos de ler que é impossível. Sem fé é impossível nos aproximarmos do Senhor Jesus. E nós precisamos a cada dia exercitar a nossa fé. Precisamos a cada dia estar meditando na palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, para que a nossa fé seja exercitada a cada dia. A própria palavra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas não é simplesmente ouvir por ouvir. Eu ouvi, mas o que você ouviu? Sabe que eu nem sei direito o que eu ouvi? É ouvir, como diz o pastor, é ouvir e ouvir. Tem que cair no coração. Aquilo que nós ouvimos a respeito da palavra do Senhor tem que entrar no coração, para que faça efeito em nossas vidas, para que traga resultado em nossas vidas. Ela tem que ser gerada no nosso coração. Tem que gerar a cada dia. E nós só vamos conseguir gerar essa fé a cada dia, nos aproximando cada dia mais do Senhor, nos envolvendo com Ele, nos envolvendo com a sua palavra, nos envolvendo com a sua obra. A fé vai sendo gerada, a fé vai sendo fortalecida em nossos corações.
Precisamos estar com o coração aberto e nos aproximar com confiança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos a cada dia crer nesse Deus, que um dia estaremos com Ele para todo sempre. Se olharmos, às vezes, tantas circunstâncias difíceis que nós vivemos, às vezes dá vontade de parar, de olhar atrás, mas nós precisamos prosseguir na presença do Senhor a cada dia. Precisamos entregar o nosso coração dia após dia na presença do Senhor. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, vamos ler. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. É o Senhor quem nos assegura isso. Se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se ao mar, levante monte de dificuldade, levante monte de problema, levante monte da enfermidade. A palavra diz que se nós usarmos a nossa fé, se colocar a nossa fé em ação, nós podemos transpor qualquer barreira, seja ela qual for, é barreira grande, é pequena, não importa. A palavra nos assegura que nós podemos transpor qualquer barreira usando a fé, usar a fé que gera milagres. Nós podemos estar usando essa fé. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos algumas pessoas dentro da palavra do Senhor que usaram a sua fé para alcançar os seus milagres, que usaram a fé que gera milagre. E a primeira pessoa que nós vamos ver que usou a sua fé para gerar milagre, está lá em Lucas, capítulo 5, que vai nos falar daquele homem paralítico, ali naquela maca, em que precisava de um socorro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que apareceram ali alguns amigos e que o transportaram. Eu acho que já tinham feito tantas coisas para tentar melhorar a situação daquele homem. Mas um dia eles ouviram falar de Jesus. Ouviram falar de Jesus e decidiram pegar aquele amigo e levar até Jesus. A gente lê esse texto, mas não para imaginar a dificuldade que eles tiveram para chegar até Jesus. Saíram caminhando com aquela maca, segurando aquele homem. Vamos levar até Jesus. Parece fácil, mas não foi fácil. E quando eles conseguem chegar no local aonde Jesus estava, a casa estava cheia, ao redor da casa estava cheia, e eles chegam com aquele homem tentando chegar até Jesus. Mas como chegar até Jesus se tem uma multidão? Quem sabe eles não disseram: dá licença, precisamos passar. Mas você quer ir aonde? A Jesus. Mas é o que todos nós queremos. É o que todo mundo queria, chegar perto de Jesus. Mas não era possível chegar perto de Jesus com aquela multidão. Aí eles olham pela porta, não dá. Pela janela também não dá. Então vamos pelo telhado. Aí imagina a dificuldade desses homens, irmãos. Eu quando li esse texto, eu comecei a imaginar, não entendo nada de obra, mas eu vejo às vezes as pessoas, amarram a corda e puxam um balde, desce outro balde. Eu comecei a imaginar essa cena. Um subiu com toda a dificuldade,
amarrou lá uma corda e o outro vai e começa a puxar até que chega lá em cima e consegue colocar aquele homem exatamente aonde Jesus estava. Que esforço, que sacrifício eles fizeram para alcançar o milagre. Não era nem para eles, era para um amigo. E que amigo? Não é qualquer amigo que faz uma coisa dessa. E eles foram e conseguiram colocar aquele homem aos pés do Senhor Jesus. Eles saíram, tinha um obstáculo, mas eles foram determinados. Nós vamos chegar lá. Como? Não sei. Quando chegar lá a gente vê como que a gente vai entrar. Eles chegaram lá. E eles colocaram. E o Senhor Jesus diz para aquele homem: perdoado estão os seus pecados. Olha que maravilha. Ele vai em busca de uma cura física. E o Senhor Jesus primeiro diz: perdoado estão os seus pecados. E aquelas pessoas que estavam ali, mas quem ele pensa que é? Perdoar pecado? Isso não é coisa só para Deus? Ele diz, para mostrar quem eu sou, o próprio Deus. Eu digo para ele: levanta, pega a sua cama e anda. Valeu. Valeu o esforço daqueles homens para chegar até Jesus. Agora imagina a cena. Aquele homem que tentou entrar na maca e não conseguiu. Agora ele pega a sua maca, coloca debaixo do braço, ele não precisa nem pedir licença para passar, porque as pessoas já vão abrindo o caminho e ele vai passando. Porque todos queriam olhar, todos queriam contemplar aquele homem que chegou carregado. Agora ele sai carregando a sua maca. Eu fico imaginando a fé desses homens que levaram esse paralítico até Jesus. Se eles foram com fé, crendo de que algo ia acontecer, imagina como eles saíram dali. A sua fé foi fortalecida, a sua fé foi renovada naquele momento, ao contemplar o agir do Senhor, ao contemplar o mover do Senhor na vida daquele homem. Ele exerceu a fé, fé que gera milagre. Valeu a pena o esforço deles para alcançar o milagre na vida do seu amigo. Então ele não somente recebeu a cura física, mas recebeu também o perdão dos seus pecados. E a palavra do Senhor em Lucas 5:26 vai dizer assim: todos glorificaram a Deus e dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. E é o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Coisa extraordinária. Ele deseja fazer, mas Ele quer que nós nos levantemos. Ele quer que nós saiamos do nosso comodismo e tomamos posição diante da presença dEle. A palavra nos diz que, em 1 João 5:4, esta é a vitória que vence o mundo. Qual? Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé, irmãos. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quer vencer as barreiras? Quer vencer as barreiras? Amém. Glória a Deus. Então precisa exercer a sua fé. Precisa exercer a fé que gera milagre. Vamos ver outra. A palavra do Senhor em Marcos vai nos dizer, Marcos 5, vai nos contar a história daquela mulher hemorrágica. Já ouvimos tantas vezes essa história. A palavra diz que aquela mulher estava há 12 anos. Não é 12 dias, nem 12 meses, mas 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha. Todos os seus esforços, todo o seu dinheiro, ela já tinha gasto tudo.
consultado os melhores médicos da cidade, os melhores remédios, tudo que estava ao alcance dela, ela já tinha feito. Agora ela estava numa situação muito difícil, numa situação muito delicada, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que, em vez dela melhorar, ela piorava. Imagina você tratando de alguém, um ente querido, e você faz tudo o que está ao seu alcance, e dia após dia você espera melhora, mas você vê a pessoa piorando cada dia. E essa era a situação dessa mulher. Ela piorava a cada dia. Mas um belo dia também ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu, e quem sabe no seu coração ela disse: olha, ele fez milagre lá. Eu já ouvi falar dos milagres que ele fez. Se ele fez lá, ele pode fazer também na minha vida. E aquela mulher se levanta. Imagina aquela mulher já sem energia, aquela mulher fraca. Mas ela se levanta e diz: eu vou atrás do meu milagre. Eu vou me levantar e eu vou atrás do meu milagre. Meio que arrastando, aquela mulher sai da sua casa, aquela mulher enfrenta tantos obstáculos para chegar até Jesus. Mas ela vai confiante de que algo ia acontecer, de que a sua vida iria mudar. Ela vai, ela toma essa decisão, ela se posiciona e se levanta. E vai em direção ao mestre. E não foi diferente. Ela se depara com uma grande multidão. Como chegar até Jesus? Não interessa, eu vou chegar lá, né? Empurra um, empurra outro, abaixa e consegue chegar até próximo de Jesus. Eu não preciso falar com Ele. Eu não preciso que Ele ponha a mão na minha cabeça e ore por mim. Eu só preciso tocar nas vestes dEle. Eu sei que se simplesmente eu tocar nas vestes dEle, a minha vida vai mudar. Algo vai acontecer. E ela sai. E ela toca nas vestes do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ali: quem me tocou? Quem me tocou? Mestre, que isso, né? A multidão te aperta. É tanta gente, todo mundo esbarra no Senhor. Como assim quem me tocou? Não, peraí. Aconteceu algo diferente. De mim saiu virtude. O Senhor disse: saiu poder de mim. E esse poder alcançou a vida de alguém aqui nesse lugar. Saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com uma fé para gerar milagre. Não foi um toque qualquer, não foi um esbarrão por acaso, mas foi alguém propositalmente que saiu determinada da sua casa a alcançar o seu milagre. E aquela mulher se revela: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. E a palavra diz que imediatamente aquela mulher ficou curada. Foi naquele momento, houve a cura, houve a liberação do poder do Senhor sobre a vida dela. E ela não somente foi curada, mas ela teve o privilégio de falar com o Mestre. Ela teve o privilégio de ouvir as palavras do Mestre. Vai em paz, a tua fé te curou. Vai em paz. Tenha paz daqui para frente. Viva uma vida feliz, viva uma vida de alegria daqui para frente. Porque você está começando uma nova história a partir de hoje. Através da sua fé, através da fé que gera milagre. Vai em paz. Ela sai e consegue alcançar o seu milagre. Apenas num toque. Apenas num toque na vida do Mestre. E nesse mesmo capítulo,
nós podemos ver uma outra fé gerando milagre. Foi a vida de Jairo. A palavra vai nos contar também que Jairo, ele vai e se prostra aos pés do Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, a minha filha está muito mal. Vamos à minha casa, eu preciso do Senhor na minha casa. Eu preciso que o Senhor cure a minha filha. E o Senhor olha para Jairo e disse: ok, vamos lá. E o Senhor começa a caminhar junto com Jairo. E ali uma multidão juntas, vamos caminhando. Mas só que no meio do caminho, acontece algo, né? Tem a história dessa mulher que nós acabamos de comentar. No meio do caminho, o Senhor já ia, estava tudo certo para o Senhor chegar na casa de Jairo e curar a sua filha. Mas aquela mulher, o Senhor faz uma pausa com ela. Eu fico imaginando o coração de Jairo naquele momento. Poxa, essa mulher vai atrapalhar a minha vida. Poxa, será que vai dar tempo? Jesus está com ela aqui há tanto tempo. Será que dá tempo dele chegar à minha casa e curar minha filha? Será que vai dar tempo? Ah, Senhor, poxa, o meu milagre é mais importante do que o dela. A nossa situação é sempre mais urgente e mais importante do que a do próximo. Senhor, resolve a minha primeiro, depois você resolve a dela. E Jairo ali, contemplando o Senhor operar um milagre na vida daquela mulher. Mas eu creio que o coração do Jairo estava bem apertado diante daquela situação. Estava apertado, enquanto Jesus está parado, o tempo está passando. E para alguém que está mal, cada segundo é importante. Mas ali ficou. E a palavra vai nos dizer que enquanto eles ainda estavam ali, alguém da casa de Jairo chega e diz para Jairo assim: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Jairo, não adianta mais, a sua filha já morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus olha para Jairo e diz: calma, Jairo, calma, tem jeito sim. Calma, Jairo, eu estou aqui. Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, use a sua fé para alcançar o seu milagre. Não tenha medo, Jairo. Vamos embora, vamos continuar a nossa caminhada. E agora Jesus deixa a multidão e vai caminhando ele, Jairo e os seus discípulos. Vão caminhando em direção à casa de Jairo. E quando chega lá naquela casa, a palavra diz que tinha lá também uma multidão. E eles, quem sabe, olha um para o outro e pergunta: não adianta mais nada. Ele chegou atrasado. A menina já morreu, ele chegou atrasado. Não adianta mais. Mas o nosso Jesus, ele nunca chega atrasado. Em situação nenhuma, em momento algum, Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre vai chegar na hora certa para resolver a sua situação. Seja ela qual for, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, mas já estou orando há tanto tempo. Jesus não vem, Jesus não responde. Ele tem a hora certa dele de agir. Ele tem um momento certo de responder, ele tem um momento certo de intervir a seu favor. Ele nunca chega atrasado. E Jesus chega naquela casa na hora certa, no momento certo. E a palavra diz que Jesus entra no quarto. Jesus, os seus discípulos, o Pai,
e a mãe daquela criança. Os curiosos ficam de fora. Os espectadores ficam de fora, não precisa entrar. Fica fora. Aqueles que não acreditam no seu milagre, deixa fora. Não chame para orar com você, não chame para participar do seu momento de busca ao Senhor, aqueles que não acreditam no seu milagre. Só se achegaram ali aqueles que estavam na mesma fé, no mesmo propósito, juntamente com o Senhor Jesus. Que nós possamos buscar essas pessoas para estar conosco. Ah, mas isso aqui é impossível. Pois é, eu creio no Deus do impossível. Você vai orar comigo? Você está crendo junto comigo que o Deus do impossível pode reverter essa situação? Se você crê, vem comigo. Mas se não crê, eu prefiro ficar sozinha. O Deus do impossível. E a palavra do Senhor vai ainda nos dizer que o Senhor entra naquele quarto com aqueles que criam no milagre. Às vezes nós olhamos para a nossa situação, mas já faz tanto tempo, não tem mais jeito para mim, essa situação está morta, não tem mais o que fazer. Mas Lázaro já estava 4 dias morto. 4 dias, Senhor, não tem mais jeito, já cheira mal. E o Senhor chega e diz: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Ei, se você crer, verás a glória de Deus. E não é diferente nessa noite. A sua situação é impossível. Temos o Deus do impossível que age a nosso favor. Independente do que seja, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos crer no agir e no mover desse Deus tão tremendo, que é o nosso Deus. Jesus entra naquele quarto, e aquela menina volta à vida. Quando o Senhor ordena, a morte tem que bater em retirada. Agora para um pouquinho para imaginar. Se o Senhor ordena, a morte tem que bater em retirada, o que é o seu problema diante de Deus? O que é essa situação que você está vivendo, que você acha tão difícil de resolver? O que é isso diante do Deus a qual nós servimos? A morte bate em retirada. Essa montanha bate em retirada com a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos confiar, nós precisamos depender a cada dia do nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu te ordeno, levanta. E a morte tem que obedecer. Quantos exemplos ainda poderíamos citar dentro da palavra do Senhor, de vidas que exerceram a sua fé e alcançaram o seu milagre? Quantos exemplos de fé que geraram milagre nós temos na palavra do Senhor? O Senhor age por meio da fé. O Senhor age em nossa vida através da fé. E muitas vezes a nossa fé, ela é testada, ela é provada. Mas ela não é provada para nos reprovar. Ela é provada para nos aprovar. Mas às vezes a prova está grande, a prova está tão difícil, que muitos chegam a pensar que é inútil crer no Senhor, que não vale a pena continuar crendo, que não vale a pena continuar a caminhada. Mas nós precisamos nos apegar firmemente à palavra do Senhor,
precisamos nos apegar firmemente à promessa do Senhor às nossas vidas, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. O nosso Deus não deixa de cumprir com a sua palavra. Pelo contrário, a palavra diz que Ele vela em cumprir a sua palavra. E nós precisamos crer nesse Deus do impossível. Pela fé, qualquer situação pode ser mudada. Qualquer situação pode ser mudada através da fé. Deus está no seu trono, no controle de todas as coisas. E Ele não perdeu e não perderá o controle da sua vida, da sua situação. Basta crermos inteiramente nele, para que Ele possa agir a nosso favor. Tudo está inteiramente no controle do nosso Deus. Várias fé gerando milagre. Mas aí alguém pode perguntar, poxa, eu não estou doente, eu não morri, eu estou aqui, né? Então eu só vi aí fé gerando milagre em pessoas que estavam doentes, pessoas que morreram, mas nós podemos ver também uma fé que gerou um milagre, que não estava doente nem estava morta. Podemos ver aí um pouquinho da vida de Ana. Olha a vida de Ana, irmãos. A palavra vai nos falar de Ana, que ela desejava muito ter um filho. Eu acho que é o desejo de toda mulher ter um filho. E naquela época, então, algo era muito mais forte. E eu imagino a Ana. Quantas vezes Ana foi ao templo? Quantas vezes Ana não deve ter orado, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho? Quantas vezes isso não deve ter acontecido? Mas eu fico imaginando a oração de Ana da seguinte maneira: Senhor, me dá um filho. Senhor, Penina tem, e eu não. Senhor, me dá um filho para que eu possa esfregar na cara da Penina. Ah, Senhor, olha aí, Senhor, a situação, olha o que eu estou passando. Olha para mim, Jesus. Ah, Senhor, isso não está dando certo não, Senhor. Penina tem aqueles filhos, fica rindo da minha cara. Senhor, eu imagino quantas vezes Ana deve ter se colocado diante da presença do Senhor, mas não se colocou da maneira correta. Quantas vezes ela deve ter orado, quantas vezes ela deve ter chorado diante da presença do Senhor. Penina tem, eu não tenho. Mas um belo dia, Ana decidiu colocar a sua fé em ação. Um belo dia, Ana decidiu que a sua fé ia gerar o seu milagre. Ana entra no templo naquele dia de uma forma diferente. A palavra vai dizer que Ana entra com o coração amargurado, com o coração apertado, sim, mas ela entra com uma nova visão, com um novo propósito no seu coração. Ela entrou diferente no templo naquele dia. E a palavra diz que Ana se prostra, Ana chora, Ana rasga o seu coração diante da presença do Senhor naquele dia. Ela rasgou inteiramente o seu coração e disse: Deus, já não era mais um filho para, de repente, cobrir um buraco. Já não era mais um filho para poder mostrar para outra que tinha um filho. Mas Ana começou a entender que a vontade do coração dela tinha que bater com a vontade do coração de Deus. Tinha que haver uma sintonia da vontade do coração dela para a vontade do coração de Deus. E não é diferente na nossa vida.
aquilo que pedimos, aquilo que apresentamos ao Senhor, tem que haver uma sintonia do coração de Deus para o nosso coração, do nosso coração para o coração de Deus, para que o milagre seja realizado. Ana entra então ali no templo, e ela rasga o seu coração diante da presença do Senhor. E ali ela faz um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Se o Senhor me der, não será meu, será teu, Senhor. Nova visão, novo propósito no coração de Ana. Eu imagino Deus olhando para a vida de Ana. Como é que é? Você está me pedindo um filho para me dar? Você está me pedindo um filho para que venha me servir? Para que venha fazer a minha vontade? É, Senhor, é isso mesmo que eu quero. Aí o Senhor diz: ok, seja feita a tua vontade. Agora as vontades bateram. A vontade do coração de Ana bateu com a vontade do coração do Senhor. As vontades se bateram. E a coisa aconteceu. Quando o profeta Eli olha a Ana ali, prostrada, chorando: mulher, você está bêbada. Não, eu estou fazendo uma entrega da minha vida por completa aos pés do Senhor. Eu não estou bêbada, eu estou querendo a vontade do Senhor na minha vida. Eu estou fazendo a entrega porque eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu creio que o Senhor tem algo grandioso para a minha vida. Propósito com o Senhor. O Senhor olha e abençoe a vida da Ana. E a Bíblia diz que a Ana já sai agora com alegria no coração. Ela ainda não tinha recebido, o seu Samuel. Mas ela já saiu crendo de que o seu milagre já tinha sido gerado. Foi gerado, foi concretizado, e tudo foi para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que às vezes nós não recebemos? Tiago vai falar que não recebemos porque pedimos mal, pedimos errado. Às vezes o nosso pedido é egoísta diante do Senhor. Não sabemos pedir como convém, a palavra diz assim. Então nós precisamos do Senhor, precisamos da direção do Senhor para pedir da maneira correta. Não sabemos pedir como convém. Pedimos a Deus as coisas sem propósito tantas vezes, sem visão daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Não estamos dispostos a entrar no centro da vontade de Deus. Não estamos dispostos a ouvir aquilo que Deus quer e seguir aquilo que Ele tem determinado em prol da nossa vida. Senhor, eu quero porque eu quero. Não vai receber. Senhor, eu quero. Isso que o Senhor está me dando, Pai, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Senhor, eu quero, mas eu vou adorar o Teu nome todos os dias, por isso que o Senhor está me dando, por isso que o Senhor está fazendo em minha vida. Aí o Senhor vai falar assim: seja concedida a Tua vontade. Nós queremos os milagres do Senhor, mas não queremos tantas vezes nos render, não queremos tantas vezes nos aproximar do Senhor Jesus com sinceridade, em espírito e em verdade. Nós louvamos ao Senhor, que não seja por religiosidade, mas é intimidade que Ele quer. Ser religioso, tem um monte aí fora, tem um monte de religioso, mas e a intimidade com o Pai? A busca sincera, assim como Ana rasgou o seu coração, alcançou intimidade diante do Pai. Nós precisamos também rasgar o nosso coração e alcançar intimidade com o Pai. Quando nós estamos em intimidade com o Pai, nós conseguimos entender aquilo que Ele quer para a nossa vida. Aquilo que Ele planejou para a nossa vida fica mais fácil de entender, porque nós estamos pertinho, nós estamos sensíveis a ouvir a voz dEle, o nosso coração está ligado a Ele.
E nós podemos entender aquilo que o Senhor quer nos falar, a direção que o Senhor quer nos dar. Fica mais fácil entender assim ao Senhor. Então nós precisamos deixar de sermos religiosos simplesmente, mas precisamos ter intimidade com esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo que é o nosso Deus. Ele espera isso de nós, que tenhamos intimidade com Ele dia após dia. Vamos estar lendo Jeremias 29, 11, por favor. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar-lhes a vocês esperança e um futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Já parou para pensar em tudo que o Senhor planejou para a sua vida? Tudo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor planejou para a sua vida. Ah, mas aqui na terra tem problema. Tem problema. Ele não prometeu vida fácil, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu nos abençoar. Ele prometeu, vida longa, riqueza, honra. Temos tantas promessas do Senhor contidas na palavra. Nós precisamos pegar essas palavras, nós precisamos tomar posse dessas palavras que o Senhor tem para a nossa vida. São tantas coisas boas que o Senhor tem. E além de tudo isso, Ele ainda nos oferece vida eterna. Vida eterna. Então nós precisamos a cada dia nos alegrar diante desse Deus. Nós precisamos regozijar diante desse Deus e colocar a nossa vida inteiramente nas mãos dEle. Termos o coração cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de fé. Porque um dia tudo isso vai passar e nós estaremos eternamente com o Senhor. Precisamos então nos regozijar, precisamos nos render, precisamos ter intimidade com esse Deus, para que possamos viver isso. E tudo é tão lindo na palavra do Senhor, porque enquanto esse dia não chega, Ele fala, eu vou estar com vocês, eu vou cuidar de vocês, eu estou aqui. Olha que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Como não amá-lo, como não glorificar esse Deus que é o nosso Deus, irmãos? Vamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Vamos buscar mais do Senhor a cada dia, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Ele já nos salvou. A palavra diz que somos salvos pela graça por meio da fé. Já temos a salvação em Cristo Jesus. Mas precisamos prosseguir na nossa caminhada. O propósito da fé, irmãos, não é nos afastar do problema. O propósito da fé é nos dar condições de transpor o problema e alcançar a vitória lá na frente. Esse é o propósito da fé. Por isso ela tem que ser renovada, tem que ser fortalecida a cada dia, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós. Toque nas vestes de Jesus. Toque nas vestes de Jesus. Mateus 14, 36 vai dizer que todos os que tocaram nas vestes de Jesus alcançaram o seu milagre. Não foram alguns, foram todos que tocaram na veste dele, alcançaram o seu milagre. Não deixe ninguém roubar a sua bênção. Não deixe ninguém roubar aquilo que o Senhor Jesus preparou para a sua vida.
Se levante, tome atitude diante da presença do Senhor. Se posicione para receber aquilo que o Senhor preparou para você. Seja qual for o seu problema, não olhe para ele, olhe para Jesus. Ele continua no trono, ele continua no condomínio de tudo, ele continua operando milagre. Então olhe para ele, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o seu problema, olhe para aquele que pode resolver todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. Mantenha o seu olhar fixo no Senhor Jesus. Nós precisamos nos voltar a cada dia, rasgar o nosso coração diante da presença do Senhor, nos envolver totalmente com o Senhor, para viver a fé que gera milagre. Eu quero já convidar a equipe de louvor, já pode estar vindo. Nós precisamos nos envolver com o Senhor. A palavra diz que tudo é possível ao que crer. Mas aí a palavra diz também que tudo é possível ao Senhor. Pensa, tudo é possível para o nosso Senhor. E tudo é possível ao que crer. Então nós podemos juntar aí, se tudo é possível ao nosso Senhor, e a Bíblia diz que é possível se eu crer, se você crer, é possível realizar o seu milagre. Então junta as duas coisas. Deus quer fazer, você quer o seu milagre? Deus está pronto para realizar o seu milagre. Tudo é possível. Se achegue a Ele, com o coração quebrantado, diante da presença dEle. Ele quer realizar o seu milagre nessa noite. Ele quer operar na sua vida nessa noite. Independente do que seja. Eu quero te convidar a rasgar o seu coração nessa noite diante do Senhor. Eu quero te convidar para que você se prostre diante da presença do Senhor nesta noite. Seja lá o que você precisa, aquilo que você veio buscar aqui nesta noite, o Senhor tem para você. O Senhor tem e Ele quer te dar aquilo que você precisa nessa noite. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não se preocupe, olhe para Jesus. Importa em agradar ao Senhor Jesus. Não importa com quem estiver do seu lado. Se tiver que ajoelhar, ajoelha. Se tiver que chorar, chore. Mas coloque a sua situação diante do Senhor nessa noite. Apresenta para Deus. Senhor, essa situação aqui para mim é impossível. Não dá para mim resolver, eu não posso fazer nada. Mas eu creio que o Senhor pode. Senhor, entra nessa causa. Senhor, entra naquela causa. Faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Eu creio, Deus. Eu creio num Deus de milagre. Creia no Deus de milagre nessa noite. Se renda aos pés do Senhor Jesus, da maneira como você quiser. Fique de pé, caminha, faz o que você quiser. Mas chame a atenção do Senhor para a sua vida nessa noite. Para que o teu milagre aconteça. Em nome do Senhor.